Meus irmãos, a paz do Senhor, todos felizes com Cristo? Se puder, sobre os seus pés, livro de João, capítulo de número 3, nós faremos a leitura do texto bíblico do verso 14 até, obrigado Ricardo, até o verso de número 16, capítulo de número 3 de João, faremos a leitura do texto bíblico do verso 14 ao verso de número 16. Glória seja dada ao nome do Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 3, verso de número 14. Faremos a leitura do 14, 15 e o 16. Somente esse texto. Todos acharam? Diz assim: E do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse será o assunto nosso nessa manhã. Você pode se assentar adorando o nome do Senhor. Obrigado, pastor Francisco, pelo convite. Obrigado aos pastores, todo o apoio, à igreja que está sempre apoiando. Eu sou muito grato aos irmãos por todo o apoio, sempre disponibilizando, amém? Meus irmãos, quando nós lemos no capítulo de número 3 de João, nós vamos ver uma alegoria diferente daquilo que nós vemos nos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, porque ambos eles trazem uma historicidade mais verídica, mais eficaz de Cristo. E já João, quando ele vai falar de Jesus Cristo, ou quando ele vai trazer o nome Jesus, a ideia Jesus, ele vai trazer não simplesmente o Jesus humano, mas ele vai trazer o Jesus celestial. Ele vai dar ênfase no Jesus que estava no início, que estava na criação. Ele vai dar ênfase no Jesus que estava na criação do mundo, na coordenação de todo o universo. Ele vai dar ênfase no Jesus que, embora humano, é também celestial. E eu quero que você entenda nessa manhã uma palavra de Deus para a sua vida. Embora algumas religiões ainda vejam um Jesus pregado na cruz, embora em alguns lugares estão pregando um Jesus morto ou até mesmo pregado no madeiro, nós estamos falando nessa noite, ou João vai trazer nesta manhã, ainda que não é noite, um Jesus que é eterno, um Jesus que é Deus, um Jesus que é Senhor, um Jesus que está acima de todas as coisas, um Jesus que está acima da tempestade, um Jesus que está acima da enfermidade, um Jesus que está acima da doença, um Jesus que está acima dos governos, um Jesus que está sobre todas as coisas. É deste Jesus que nós vamos falar nessa manhã, um Jesus que está acima de todas as coisas. E João, quando ele vem trazendo a figura de Cristo, ele vem trazendo a historicidade também. Porém, quando ele vai falar de Jesus, ele fala de um Jesus celestial. Ele dá ênfase nesse Jesus. Ele vem trazendo que Jesus foi no casamento em Caná da Galileia, nas bodas. Ele vem falando que Jesus teve um encontro com João Batista, aquele que preparou o caminho. Mas diferente dos outros evangelhos, o João, quando ele vai descrever isso, ele fala que João Batista, quando ele vê Jesus, ele vê o Espírito de Deus sobre Jesus. E a profecia era, aquele que ele visse o Espírito, este seria batizado, este seria ordenado, e esse seria aquele que ele passaria o bastão. E ele tem esse encontro com Jesus. Só que após isso, ele também vai encontrar alguns discípulos, e logo após nós vamos ver Jesus fazendo o rebuliço em Jerusalém. Jesus chega em Jerusalém e faz o famoso virar
das mesas, onde tinha um comércio na igreja, onde estavam comercializando bois, ovelhas, pombos. Jesus vira a mesa e institui a adoração verdadeira, o sacrifício verdadeiro. Ora, em Jerusalém já não precisava mais levar a oferta para o sacrifício, porque era vendido, não se precisava mais produzir a ovelha para entregar no holocausto, e não é isso que Deus tinha ordenado. Ora, a adoração instituída por Deus é aquilo que você cria, aquilo que você produz, é aquilo que você entrega no altar. Eu não sei se você tem a dimensão dessa palavra, mas estamos falando nessa noite, para você entregar aqui no altar, você vai ter que produzir, você vai ter que trazer de casa, você vai ter que plantar, você vai ter que colher para trazer para este altar. A sua ovelha não será comprada, será produzida no seu rebanho. O seu boi será do teu rebanho. Não é compra, é entrega. Nós não estamos falando de compra, estamos falando de entrega nessa manhã. E por que isso, Gesiel? Por que a importância disso? Porque aquilo que eu entrego é diferente daquilo que eu compro. Ora, um presente para nós tem valor mais significativo do que aquilo que a gente compra. Aquilo que a gente compra não tem tanto valor como aquilo que a gente ganha, aquilo que a gente recebe pelo valor simbólico. E Jesus também, após trazer toda essa ideia de adoração de volta a Jerusalém, ele vai de encontro a uns fariseus, ele vai de encontro a alguns estudiosos, e não bastante a isso, no capítulo de número 3, nós vamos ver a história de Nicodemos, que diferente dos fariseus, que não gostavam de estar com Jesus, que não gostavam de se aproximar de Jesus, eu digo para adorar, não para questionar, eu digo para entregar algo, não simplesmente para procurar confusão. Estamos falando de alguém que, mesmo sendo fariseu, que mesmo sendo alguém importante no sinédrio, participante do sinédrio, é alguém que na calada da noite vai encontrar com Jesus. E por que isso? Porque ele não quer ser apedrejado, ele não quer ser julgado, mas ele tem no seu entendimento, ele tem no seu íntimo o desejo de adorar. Eu não sei se você está aqui nessa manhã forçado, eu não sei se você está aqui por vontade própria, mas eu quero te dizer que para aqueles que se aproximam de Cristo, Cristo se revela para eles. Para aqueles que buscam, estes encontrarão. Para aqueles que vão para Jesus, Jesus não vai liberá-lo sem uma palavra. E nessa manhã tem palavra para a sua vida. Você não vai sair daqui de mãos vazias. O próprio Jesus entregará uma palavra. Oh, glória! E está agora Nicodemos, com todo o seu conhecimento, com toda a sua estrutura teológica, chegando para Jesus e pergunta o que ele deve fazer, como se adquire a salvação, como se pode ele se aproximar de Deus, mas ele reconhecendo quem é Jesus. Ora, Senhor, eu sei que o Senhor é de Deus, porque ninguém que faça esses sinais não pode ser senão enviado de Deus. Ele já começa reconhecendo a Cristo. Você reconhece Cristo na sua vida, na sua história, na sua trajetória, já é um bom começo. Está Nicodemos aproximando de Jesus, e Jesus vai dar-lhe uma resposta simples e direta. Ora, é necessário nascer de novo. Imagine um homem com todo o seu conhecimento humano da filosofia, com todo o seu conhecimento humano da teologia, com todo o seu conhecimento humano da ciência, e agora recebe uma palavra de Jesus que é necessário nascer de novo. Parece uma criança respondendo a Jesus, dizendo: Jesus, mas como é que pode um homem já velho voltar ao ventre materno? Um adulto jamais questionaria isso, um adulto jamais daria ou faria essa pergunta para Cristo, mas ele, na sua inocência, claro, reconhecendo quem é Cristo, ele faz essa pergunta: mas Senhor, como pode um homem já velho voltar para o ventre materno? Seria isso possível? Lembrando que para Deus nada é impossível. Porém, Jesus vai responder e dizer: tem que nascer da água e do Espírito. Jesus estava falando da água, o batismo da água, o batismo para perdão de pecado, o batismo de transformação, o batismo de João Batista, o batismo que é para perdão de pecados, o que não se fazia entre os fariseus. O que se fazia era o batismo de transferência, o batismo
que se fazia para transferir o cargo quando um sacerdote vinha, ficaria no templo um tempo e depois retornaria, e antes dele sair deveria fazer o batismo para o próximo sacerdote. Porém, o que Jesus vai dizer não é desse batismo. Jesus vai falar do batismo, o batismo da água, que é para perdão de pecados, ou o famoso batismo de arrependimento. Jesus, só isso basta? Não, tem que nascer também do Espírito. E aí é diferente, porque quando nós batizamos, passamos pela água, parece muito fácil. Ora, eu me deito na água, eu sou deitado na água, os meus pecados são perdoados. Mas Jesus vem trazendo agora uma dimensão diferente. Tem que nascer também do Espírito. Aí eu te pergunto, como é que pode um homem já velho ter um novo Espírito? Oh glória, porque Deus está liberando não qualquer Espírito, mas o Espírito do próprio Deus. E aquele que quer, aquele que recebe, ele recebe um Espírito do próprio Deus. Tem que nascer da água de arrependimento e também do Espírito. Por que a diferença do Espírito? Porque um crente nascido na água, nascido do Espírito, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, as motivações antigas já são passadas, agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Para um fariseu entender isso era uma grande dificuldade, porque para ele, seguindo as 603 leis mosaicas, fazendo o que deveria ser feito, já estava em perfeita comunhão com o divino. Já vem Jesus dizendo que isso não basta, tem que nascer da água, o batismo para arrependimento, e tem que nascer também do Espírito. É claro que Jesus não ia deixar barato, já que falava com o homem conhecedor da lei. E continuando este papo com ele, ele acredita, e ele está ali conseguindo entender Jesus. É claro que não totalmente, porque quando Jesus começa a falar isso para ele, ele fala assim: eu não entendo. E Jesus vai liberar uma palavra que serve para todos nós. Nós falamos daquilo que nós entendemos. Sabe aquele irmão que só fala de futebol? É do que ele entende. Sabe aquela irmã que só fala de limpar a casa? É o que ela entende. Sabe aquele irmão que só fala o que não deve? É do que ele entende. Mas aqueles que estão firmados na palavra, fala da palavra, vivem da palavra, constitui-se a palavra como assunto principal no seu dia a dia. Nós só falamos daquilo que nós entendemos. Então tá bom, Jesus, me explica mais, porque eu quero ouvir. Quem quer ouvir mais de Deus essa manhã? Me explica mais, Jesus, porque eu quero ouvir. É um homem fariseu, é um estudioso da lei, participante do Sinédrio, que era a constituição do governo, podemos dizer, do governo religioso em Israel, constituído por 70 homens ou 70 anciões. E está agora este homem, sendo um deles, perguntando para Jesus, sem ter a resposta que ele queria. E aí Jesus vai de encontro ao que ele conhece. Ora, se não dá para trabalhar com esse homem no espiritual, vamos no material, vamos no ensinamento, vamos na história. E aí, no capítulo de número 3, no verso de número 14, ele vai dizer sobre Moisés, que levantou uma serpente no deserto, e assim importava que o Filho do Homem fosse levantado. É claro que se fosse numa comunidade, talvez como uma comunidade que não conhecesse da lei, numa comunidade que não entendesse o que é o Pentateuco, numa comunidade que não entendesse o que era a lei mosaica, numa comunidade que não entendesse a historicidade do povo judeu ou do povo hebreu, não entenderia o que Jesus está falando. Mas Jesus está trazendo esse contexto para alguém que entende. Jesus, ele trabalha de forma dinâmica, didática, naquilo que nós entendemos para facilitar o nosso entendimento. Então ele vem trazendo o que está descrito em Números, no capítulo de número 21, a partir do verso 9, o pecado do povo em levantar falso testemunho contra Moisés e também contra Deus. Ora, é neste contexto que o próprio Jesus vai ensinar a Nicodemos, dizendo que importa que o Filho do Homem seja levantado, assim como aquela serpente foi levantada no deserto, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Vamos ao capítulo de número 21, de Números. Problema inicial: o povo está caminhando anos e anos no deserto. A história vai nos dizer que eles já estão bem próximo da chegada, já estão, podemos dizer, quase com o pé no Rio Jordão. Porém, eles questionam,
E não simplesmente questionam, eles murmuram. Levantou-se um falso testemunho contra Moisés e contra Deus, dizendo: nos tirou do Egito, onde nós tínhamos comida, embora fôssemos escravos. Nos tirou de lá para trazer-nos para o deserto, onde não tem comida. E nos tirou de onde a gente tinha pelo menos onde ser enterrado, e nos trouxe para um deserto para nós sermos enterrados pela própria areia. Ora, nós somos alimentados por um pão, e aí a palavra que eles usam é bem chula ou de baixo calão, se tratando de Deus, ao dizer que eles estão sendo tratados por um pão vil. Um pão de baixa qualidade, um pão que não tinha serventia. Meus irmãos, ele estava sendo alimentado pelo maná que descia dos céus. Mas para quem está no deserto, está vendo milagre todos os dias, porque caía pela manhã, eles escolhiam o maná celestial, mas eles não estão se importando com o sobrenatural de Deus, estão agora dando ouvido à dificuldade do dia, estão reclamando: Senhor, por que nos tirou da escravidão? Por que nos tirou do Egito para estarmos aqui neste deserto, nos tratando com um pão que para nós não tem valia? Meus irmãos, quando nós deixamos de apreciar o que Deus tem nos dado, quando nós deixamos de apreciar o que Ele tem nos entregado, quando nós não temos mais valor ao milagre de Deus, nós estamos descendo ladeira abaixo para a morte. Quando nós não reconhecemos o favor de Deus em nós, estamos sendo ingratos e estamos dando as costas para Deus. Uma coisa é de se notar: com Deus ninguém brinca. Vira as costas para Deus e Deus vira as costas para ti. Ah, Deus, mas é deserto, eu estou sofrendo, não estou bem. Não importa, permaneça fiel. É claro que nós vamos entrar um pouco mais nessa palavra para nós entendermos melhor o contexto e assim aprofundarmos no texto. A impaciência do povo, porque a Bíblia vai falar que eles se tornaram impacientes e assim murmuraram. São nas pequenas coisas que nós vemos o favor de Deus. E se você não conseguir ver o favor de Deus nas pequenas causas, o problema não é Deus, o problema é você. Se você não conseguir ver o favor de Deus no ar que você respira, o problema não está em Deus. Se você não conseguir ver o livramento de Deus em cada amanhecer, em cada anoitecer, o problema não está em Deus, mas está em ti. Porque o povo que eu estou falando é um povo que viveram o dia das codornizes. Deus enviou carne dos céus. Estão vivendo os dias que Deus está enviando maná. Deus está enviando maná. O nome maná na tradução do hebraico é o que é isso. Eles nem sabiam o que era. A pergunta ficava quando eles levantavam pela manhã: o que é isso? O que é isso? O que é isso? Por isso se deu o nome maná. Que significa o que é isso? Porque eles não entendiam. Mas eu entendo que maná é favor de Deus. Eu entendo que maná é provisão divina. Eu entendo que maná é algo que desce dos céus para nos dar a sustentabilidade. Quando nós começamos a observar o que Deus está provendo, nós começamos a glorificar. Mas enquanto a gente está olhando o que está acontecendo ao redor, nós vamos nos entristecer. Mas eu quero te convidar nessa noite, não olhar ao seu redor e ver as coisas ruins. Comece a olhar ao seu redor e ver as coisas boas. Vê o favor de Deus, vê a misericórdia, vê a graça sendo derramada. Vê o favor de Deus na sua vida. Glória. Estão observando, vendo tudo acontecer ao redor, não dá crédito àquilo que Deus está fazendo, estão entristecendo, e agora Deus levanta um julgamento. A misericórdia é quando Deus não dá para nós o que a gente merece. Quando Deus dá para a gente o que a gente merece, chama-se justiça divina. E agora Deus ordena que algumas serpentes apareçam naquele deserto, e são o que a Bíblia vai trazer como serpentes abrasadoras, não porque eram de fogo, mas porque o veneno, quando picado, queimava, e eles morriam no deserto. E agora estão eles morrendo, murmurando de um lado, morrendo do outro, e agora eles resolvem retornar para Moisés e dizer: Moisés, erramos, falamos mal de ti,
falamos mal do nosso Deus, por favor, intercede a Deus por nós, para que nós sejamos salvos. A primeira ação que nós temos que ter para entender o projeto divino é reconhecer o nosso pecado, reconhecer onde nós caímos e retornar. O reconhecimento dos nossos erros talvez seja a coisa mais difícil para nós. O reconhecimento dos nossos erros talvez seja a coisa mais difícil que nós temos a entender. Porque quem gosta de pensar que está errado? Todo mundo tem razão. Eu tenho razão, a minha esposa tem razão, você tem razão, a sua esposa tem razão, o seu filho tem razão, todo mundo tem razão. Mas o problema é que enquanto nós estamos com a razão, nós estamos perdendo o favor de Deus. Enquanto a gente está com a razão batendo no peito, dizendo que eu posso, que eu faço, nós estamos perdendo a valia do poderio de Deus na nossa vida. Estamos nos exaltando e esquecemos que somos obras da mão do nosso Criador. Enquanto nosso orgulho sobe, nosso corpo padece. Enquanto a garantia na nossa palavra permanece lá em cima, o nosso corpo está morrendo. Porém, esse povo está vendo aquela situação, o juízo de Deus, e está agora arrependendo. Está dizendo: Moisés, por favor, intercede por nós. Uma coisa é eu levantar conspiração contra o meu pastor, contra o meu irmão, e outra coisa é eu levantar conspiração contra Deus. A rebeldia desse povo, a murmuração, o problema que eles levantaram, a rejeição da liderança, claro, considerando a rebeldia que pode ser considerado também como o pecado da feitiçaria. Eles estão pagando um preço, porém, em 1 Samuel 15, 23, quando o povo já não quer mais o governo teocrático de Deus e pede a Samuel a instituição de um rei, é o próprio Deus que vai dizer: Samuel, eles não estão recusando a você, não estão rejeitando a sua pessoa, mas estão rejeitando a Deus. E quem poderá rejeitar o nosso Deus? Quem tentará contra esse Deus, meu irmão, se levantar para cair, porque não tem como contender contra Deus. Levantou, vai cair. E é este povo que agora pede a Moisés: Moisés, intercede por nós, porque nós precisamos. Por que Jesus está trazendo isso a Nicodemos? Porque Nicodemos entende dessa história. Ele é alguém que entende, alguém para ser um fariseu, um estudioso, alguém para fazer parte do Sinédrio, alguém, podemos dizer, o que hoje seria uma corte num país, como aqui nos Estados Unidos, uma corte suprema num país, e ali estava ele, alguém conhecedor, e por isso Jesus vai trazer esses argumentos para ele. E é também este povo que vai clamar a Deus por misericórdia. Senhor, nós temos pecado, mas porém, por favor, intercede a Deus por nós, porque nós precisamos do socorro. Quando nós entendemos que estamos errados, é o primeiro caminho, é a primeira ação no caminho de volta para a retidão em Deus. Dá para entender isso, meus irmãos? E Deus, ao ver aquela situação, porque nós estamos falando de um Deus que é juiz, de um Deus que é justo, de um Deus que é justiça, mas estamos falando de um Deus também que é misericordioso. E a misericórdia dele é que não deixa os nossos pés cair no abismo. É a misericórdia de Deus que não deixa o nosso corpo padecer e nem mesmo voltarmos a respirar. É simplesmente a misericórdia de Deus. Eu não tenho valor nenhum, não valho nada. Você, ainda que com a sua roupa cara, com o seu terno bonito, com o seu relógio caro, talvez o seu relógio tenha mais valia do que o seu próprio corpo. Porém, a sua alma tem uma valia, não para o homem, tem um valor que não é humano, mas é celestial, porque Deus tem escolhido uma igreja, Deus tem escolhido um povo, não para levar o corpo, mas para salvar a alma da condenação eterna. Glória a Deus nessa manhã, pela misericórdia derramada sobre nós. Daremos glória ao Senhor, porque a misericórdia dele é infalível. Deus
então, sendo justo, mas tendo a misericórdia, conversa com Moisés. Moisés, faz agora uma serpente abrasadora, uma parecida com um querubim, né, que é fogo. Faz essa serpente e agora coloca sobre uma haste e estende, coloca de pé. Quem passar e olhar essa serpente agora feita, este será salvo. Este será, ainda que picado pela serpente, será curado. Ainda que esteja com o veneno em suas veias, ainda vai ser curado. A Bíblia não vai dizer que Deus instituiu o material que deveria ser constituído essa serpente, mas pelo bronze ser um material de mais fácil encontrar no meio daquele povo, ainda que estivesse no deserto, é Moisés que vai ter a ideia de constituir uma de bronze. E o material bronze, ele não tem valia. O material bronze não tem valor. Ainda com o polimento não tem a aparência de um ouro, de uma prata. Não tem aparência, mas também não tem valor. Mas é nesse material mais fácil de encontrar, em que ele vai instituir essa serpente, e o povo vai olhar, mas não é simplesmente um olhar. É um olhar de arrependimento. É um olhar de quem quer ser livre. É um olhar de quem se arrependeu do que fez. É um olhar de quem entende que a provisão de Deus é suficiente para viver. É um olhar de quem entende que é simplesmente de Deus que vem a salvação. E as pessoas começam a olhar e começam a ser salvos um por um. Homens, mulheres que pecaram ali, estão agora recebendo a salvação. E o que me chama a atenção nessa palavra é porque de Isaías, no capítulo de número 53, vai dizer que Deus preparou alguém sem formosura, alguém que não tinha valor para os homens da época, porém o instituiu para que através dele as nossas pisaduras fossem saradas, através dele os nossos pecados fossem perdoados. Não tinha nele aparência alguma, não tinha beleza nem formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, porém foi através dele que o meu pecado, que o seu pecado foi perdoado. Deus, ele coloca as coisas sem valor nenhum para o homem e institui como projeto da salvação. Olha, os judeus estão chegando agora em Jerusalém, olhando para o Cristo e dizendo: este é o mentiroso, este se diz ser filho de Deus, este se diz fazer milagre, nós o crucificaremos. Não deu a ele valor nenhum, porém Deus lá no céu já o tinha instituído como projeto para a nossa salvação. Ainda que com pecado, ainda que todo errado, ainda que todo torto, em caminho errantes, Deus liberou o próprio Filho para que nós tivéssemos a vida e a vida eterna com Ele. Eu não sei se você tem motivo maior que esse para adorar ao Senhor nessa manhã, mas se não tem, eu quero te dizer, é o motivo da nossa vinda aqui, é o motivo que nós nos reunimos, é o motivo que nós nos cultuamos, é o motivo que nós adoramos, é a Ele que nós cantamos, é por Ele, é para Ele, é por Ele a razão que nós estamos aqui nessa manhã. Glória! E é através desse projeto que pessoas vão ser salvas. De uma serpente, agora para quem olha, olhou, foi curado e agora vive. Agora, trazendo ao contexto de Nicodemos, Jesus traz toda esta figuração para mostrar a Nicodemos o que se deve fazer para obter a salvação, ou para obter a vida eterna. Importa que o Filho do Homem seja levantado como aquela serpente no deserto, para quem olha, vê, observa e o constitui como Salvador da vida. A missão dada por Cristo é uma missão salvífica, é uma missão de salvação. Quando nós olhamos para Cristo, nós temos que reconhecer primeiro a nossa queda, o nosso pecado.
em que erramos, em que falhamos, no que estamos errando. A segunda coisa que fazemos quando olhamos para Cristo, obrigado minha filha. A segunda ação para nós termos a salvação é, quando olharmos para Cristo, entender que nós, sozinhos, não conseguimos nos salvar. Efésios 2, verso 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, mas é dom de Deus. E não vem pelas obras. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Eu sou salvo porque eu prego. Eu sou salvo porque eu sou pastor. Eu sou salvo porque eu abro igreja. Eu sou salvo porque eu limpo igreja. Eu sou salvo porque eu faço uma boa ação. Eu sou salvo porque eu distribuo meus bens. Não, não é pela ação, é através da fé, e a fé em Cristo Jesus. E isso não é de nós, dom de Deus, para que nós não nos gloriemos e dizemos eu posso, eu faço, né? E por aí vai. Quem olha para Cristo entende que não pode se salvar sozinho, porque a salvação vem somente através de Cristo. Atos 4:12, em nenhum outro a salvação, porque também deixado debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Não é em nome do pastor Júlio que você vai ser salvo. Não é em nome da pastora Valéria, do pastor Francisco, do pastor Humberto. Não é em nome da sua esposa que você será salvo. Será no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Se eu fosse você, a partir de hoje parava de olhar para o homem. Se eu fosse você, a partir de hoje parava de olhar para a mulher. Se eu fosse você hoje, a partir de hoje parava de olhar para as ações que o homem pode cometer. Porque não é o homem que te deu direito à salvação, mas foi o próprio Jesus Cristo que te deu a salvação da sua alma. É certo que todo homem passa, toda carne passará, mas a palavra dele permanecerá. É certo que a nossa vida é um sopro e estamos aqui de passagem, mas essa palavra permanece. A salvação da nossa alma será para a eternidade. É importante entendermos isso. E quem olha para Cristo recebe a vida eterna. Se no deserto, enquanto eles pecaram, se arrependeram e olhavam para a serpente de bronze, eles retornavam à vida, ou podiam viver a sua vida, embora a vida ali já tinha sido instituída aqui no máximo 120 anos de vida. Porém, através de Cristo, nós não temos apenas a vida terrestre, mas nós teremos a vida eterna. É porque, do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Embora nós pensamos que a nossa vida é curta, o que Deus vem trazer na instituição bíblica não é a vida terrena, é a vida eterna. É onde será eternamente. Não é simplesmente 70, 80, 90, quisera Deus 120 anos. Não é simplesmente isso. O jugo, o entendimento, a lição que Ele vem trazendo para nós, não é da vida terrena, mas é da vida eterna. Mas aí eu faço a seguinte pergunta: se para um homem estudioso da lei, se para um homem entendedor, para ser ali um dos 70 no Sinédrio, ele não entende a guerra, ele não entende o princípio, ele não entende a instituição da salvação, quem dirá nós? Poucos de nós fomos à faculdade, poucos de nós estudamos uma teologia, poucos de nós entendemos a superioridade de Deus, poucos de nós estudamos a Bíblia. Como nós vamos entender isso? Com que facilidade nós vamos entender isso? Porém, nós temos que entender que este manual nos clarifica, nos traz à luz, nos exemplifica o que devemos fazer para ter a vida eterna.
O maior problema nosso é porque a gente olha para o nosso irmão, da direita, da esquerda, e a gente acha que o problema é ele. Eu olho para minha esposa e acho que o meu problema é ela, e não é. O meu problema, a nossa guerra é nas regiões celestiais contra potestades. Nós estamos lidando no reino espiritual, porque o que importa não é a vida terrena, é a vida eterna. O que o inimigo está tentando fazer não é destruir a sua vida na terra, é destruir a sua vida eterna. O que está em jogo não é o seu casamento, o que está em jogo não é a posteridade da sua vida, não. O que está em jogo é a salvação da sua alma. O que estava em jogo na cruz do Calvário era a sua e a minha alma. Você acha que Jesus morreu para que você tenha uma vida cheia de bens, cheia de riqueza? Ou você acha que Jesus morreu para que você tenha uma vida caminhando sobre ouro, sobre prata? Não, isso aqui, meu irmão, é passageiro. Essa aliança, feita de ouro, obra do ourives, que não tem início e não tem fim, isso aqui é passageiro. Lá no céu, isso aqui será onde nós iremos pisar. Mas nós estamos apegados a isso aqui. Nós estamos apegados ao ouro, nós estamos apegados à prata, nós estamos apegados ao meu irmão, e o que nós temos que fazer é grudar do lado dele, pegar na mão dele e falar: meu irmão, nós enfrentaremos o que tivermos que enfrentar, porque importa que nós viveremos na glória com o nosso Deus. Nós não temos que olhar o nosso irmão como inimigo, como amigo, como irmão, e junto iremos aos céus. E por que Jesus vem falar isso para alguém que entende? Por que Jesus vem falar isso para um fariseu? O fariseu, meu irmão, era a classe pior para lidar com os cristãos, porque não se importavam. Para eles a lei mosaica era o que importava, e Jesus e seus discípulos que fizessem o que tiverem que fazer, mas o desejo deles era para que todos eles morressem. Você acha que quem crucificou Jesus foi quem? Fariseus. Você acha que quem instituiu a crucificação de Cristo foi quem? Jesus foi julgado pela corte romana, Jesus foi julgado pelo Sinédrio, e pessoas como o próprio Nicodemos foram pessoas que o acusaram de mentira, de dizer que ele não era o Filho de Deus. Foram essas pessoas que condenaram o próprio Jesus. E quando nós olhamos para essa palavra, nós temos que entender que a instituição da salvação é para nós, que somos bonitinhos, para os loiros, brancos, morenos. É para o fariseu que não merece, é para o pecador, aquele que Jesus comia na mesa, é para aquela prostituta que é pegada em ato de adultério, e Jesus fala: vai e não peques mais, porque estão perdoados os seus pecados. Mas nós, com o nosso olhar humano, nós jogamos pedra, acusamos e dizemos não ser merecedores da salvação. Primeiro a não merecer a salvação sou eu. O segundo a não merecer a salvação é você. Mas mesmo assim, Ele libera de graça. Pela graça, não foi de graça porque tem um preço, mas a graça dele nos alcançou. Glória! Pela graça nós somos salvos, pela graça e pela fé em Cristo Jesus. Para finalizar, eu quero trazer um respaldo do que foi a história de Nicodemos, biblicamente, claro, relatada. No capítulo de número 3, nós vemos Nicodemos apresentando-se a Jesus durante a noite para que não fosse apedrejado, para que não fosse morto, talvez até pelos seus próprios companheiros de Sinédrio. E ele tentando entender quem era Jesus, ele tentando entender o que Jesus poderia fazer, e tentando entender, claro, a vida eterna. Entende? Tem o seu conhecimento elevado através de Cristo, e ele some da Bíblia. No capítulo de número 7, vemos ele no Sinédrio. E agora no Sinédrio, quando eles estão tentando julgar a causa de Cristo, ele libera uma palavra que é eficaz, porque ele diz que todo homem, ou seja, qualquer um, deveriam ter o direito de ser ouvido. Todo homem deveria ter o direito de ser ouvido, ou seja, ele traz a oportunidade para que o Sinédrio entenda quem é Jesus.
Só que eles não querem ouvir. No capítulo de número 19 do próprio livro de João, nós vamos ver agora, depois de Cristo morto, na preparação, quando José de Arimateia é um homem de posse, ele resolve pegar o corpo de Cristo, levar para um sepulcro da sua família e colocar Jesus ali. É o próprio Nicodemos que agora se apresenta com mirra, com aloés, que é para ungir o corpo de Cristo, para que aquele corpo pudesse ser conservado. A pergunta que eu te faço nessa manhã é: o trajeto de Nicodemos foi transformador? Primeiro, porque ele procurou Jesus Cristo. Ele viu onde ele estava errado, retornou ao que deveria ser feito e prosseguiu. Segundo, quando ele olha para Cristo e ele vê em Cristo a instituição da salvação, ele reconhece publicamente, ora, perante o Sinédrio. Primeiro ele vai discretamente, primeiro ele vai no sapatinho, mas na oportunidade se apresenta no Sinédrio. Não, ele deve ser ouvido. E no capítulo de número 19, a partir do verso 39, ele faz uma confissão pública de dependência de Cristo. Ele entende que aquele Cristo, por mais que naquele momento estivesse morto, ele poderia ressuscitar e dar a vida eterna. Ele viu aquele Cristo caminhando no início do seu ministério. Ele viu aquele Cristo sendo julgado no Sinédrio. Ele viu aquele Cristo passando na via dolorosa. E ele também viu Cristo estendido em uma cruz no meio de 2 ladrões. Ele viu tudo isso, e embora tivesse visto, ele começa a entender o projeto da salvação, ele começa a se arrepender do que faz, e agora no capítulo de número 19, ele faz um ato público, ele traz mirra, ele traz aloés, perante toda a população, se apresenta, é como que se ele quisesse dizer: se vocês quiserem me matar, podem me matar, se vocês quiserem me apedrejar por isso, podem me apedrejar, mas eu quero cuidar deste Cristo, eu quero guardar este Cristo, eu quero cuidar, ainda que seja do corpo, eu quero cuidar, porque eu sei que é dele que vem a minha salvação, eu sei que é dele que vem a vida eterna, eu reconheço que foi ele que morreu na cruz do Calvário para me dar a salvação. Eu não sei como você entende a figura de Cristo, mas é tempo de cuidar do corpo de Cristo, é tempo de olhar para o corpo de Cristo e acreditar na palavra, acreditar no que ele disse, acreditar no que ele fez, acreditar no que ele faz em nosso favor. Não pode passar despercebido aos nossos olhos o que Cristo fez por nós. Não podemos viver alguns anos na terra sem reconhecer que ele é o nosso Salvador, sem ter noção dos nossos pecados e nos arrependemos. Não podemos viver alguns dias na terra, alguns anos, sem entender que o sacrifício de Cristo foi pela minha vida e pela sua vida. E é claro que não passa despercebido logo esse homem Nicodemos, porque o nome Nicodemos vem do grego Nicodemos, e Nico vem de Nike, que quer dizer vitória, e Demos é povo. Então naquela palavra, naquela conversa, Deus já estava instituindo a vitória do povo dele na terra. No diálogo que parece despercebido, mas mesmo assim Deus está explicando para nós o que é salvação terrena, não, é eterna com Ele na glória, ou seja, com Cristo Jesus. Porque Deus, e ele termina dizendo isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Esse perecer não é simplesmente morrer. Esse perecer não é simplesmente tornar ao pó. Esse perecer é não ter a vida eterna. Por isso a conclusão do verso diz que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida
eterna. Sobre os seus pés, por gentileza. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não ser erguidas as suas obras. Arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Deus usou o contexto, ou Jesus usou o contexto de Números 21 para exemplificar o que ele veio fazer. E nessa manhã eu te trouxe a ilustração dessa palavra, para que você entenda que a sua fé em Jesus te leva aos céus. Que mais importante do que a vida terrena é a vida eterna. E mais importante que tudo é você reconhecer que a vitória já foi instituída, garantida na cruz do Calvário. E que a sua guerra não é contra carne nem sangue, mas sim contra as potestades nas regiões celestiais. Permita-me orar pela sua vida, e se você quiser também, fique à vontade para falar com o Senhor. Deus, te agradecemos por essa palavra ministrada ao nosso coração. Te damos graças porque o Senhor é bom. A sua graça tem nos alcançado. A sua misericórdia é o que não faz o nosso pé cair no inferno. Senhor, nós te damos graças porque ainda que não merecedores, ainda que imerecedores, o Senhor tem nos dado vida e, claro, a promessa da vida eterna. Te louvamos, damos a Ti toda a honra e glória e louvor, não só hoje, mas para sempre, pelos séculos dos séculos. E toda a igreja diz, amém. Que Deus abençoe.